Oi, tudo bem? Eu me chamo Kaique Favre e antes de começar essa aula aqui, eu já quero dizer que essa aula está acontecendo, esse projeto está sendo realizado graças ao governo do estado de São Paulo, a secretaria e o PROAC. Esse projeto aqui é do PROAC 39/2021 e ele se chama Ensinando Circo para Crianças de 3 a 6 anos. Já existem diversos estudos que mostram os benefícios da prática das atividades circenses nessa idade de 3 a 6 anos. Mas rola muito medo dos professores de lecionar atividades circenses para essa idade, sejam elas nos ambientes escolares ou nos ambientes culturais. Esse medo ocorre principalmente porque as crianças dessa idade são muito egocêntricas. A simbologia e o imaginário estão muito presentes nesse momento da vida delas. Isso faz com que nenhuma aula consiga seguir um padrão tão lógico quanto você consegue seguir nas outras idades. Isso acaba dificultando bastante a vida de um professor. Só que existem muitas formas de você dar aulas de altíssima qualidade para essa idade, visando o ensino, a diversão e, consequentemente, a evolução e o desenvolvimento dessas crianças. E uma dessas formas é através do jogo, que é o que eu uso nas minhas aulas e que é o tema central dessa aula. Antes eu quero deixar claro que essa aula aqui não é para ter um teor acadêmico. Eu não quero fazer citações, definições exatas sobre os termos. Claro, essa aula vai ter um teor teórico porque eu não estou tirando tudo da minha cabeça. Eu estudei o jogo por 4 anos na minha faculdade e já aplico ele há mais de 5 anos nas minhas aulas de atividade circense. Mas eu vou acabar falando tudo de uma forma mais prática, beleza? O jogo é algo muito difícil de se definir. Existem diversos autores que tentam definir o jogo, inclusive tem muitos que falam que o jogo até transcende o ser humano, que os próprios animais jogam com ele mesmo ou entre si. Mas para poder te posicionar do que a gente está falando, a gente pode explicar através dessa ilustração aqui. É através do jogo que nascem as brincadeiras e o esporte, que também são coisas muito difíceis de explicar o que são, mas através de comparativos a gente pode se posicionar um pouco melhor e começar a entender de uma forma mais prática o que é o jogo e como utilizar ele nas aulas. Então vamos começar falando do esporte, que é uma parada que está no dia a dia das pessoas. Esporte possui regras que são praticamente universais e quase imutáveis. Se você quer jogar futebol, por exemplo, você tem que se enquadrar nessas regras e pronto. Então o esporte às vezes acaba sendo algo mais rígido, mais disciplinar, sistemático e técnico, apesar disso estar mudando um pouquinho, mas ainda é. Já as brincadeiras não tem nenhuma regra específica, é algo livre, espontâneo, mas que dificilmente tem um caráter educativo. Ou seja, brincadeira basicamente é por puro entretenimento. Então a dúvida acaba ficando, mas então o que eu uso? Afinal, se eu for dar aula para crianças de 3 a 6 anos com caráter esportivo, ou seja, aquela rigidez com regras muito específicas, provavelmente as crianças vão odiar as aulas. Mas eu também não posso fazer uma aula puramente recreativa, só com brincadeiras, afinal o propósito de uma aula é ensinar o circo. E aí eu te faço um outro questionamento. E que tal a gente juntar as melhores características do esporte com uma pitada de brincadeira? Será que rola? Isso é mais ou menos o jogo, entendeu? Como eu já disse anteriormente, é muito difícil definir o jogo, mas eu gosto de falar que o jogo é uma potencialidade pedagógica que pode ser utilizada para ensinar diversas modalidades e dentre elas as atividades circenses. Com o jogo você vai conseguir imergir o seu aluno dentro da sua aula e isso vai trazer benefícios para o ensino e aprendizagem gigantescos para ele e inclusive para a organização da aula do professor. Eu sei que ainda está bem abstrato, mas então vamos falar sobre os 3 princípios do jogo, que são ambiente do jogo, tempo do jogo e regras do jogo. E vamos lembrar que para a gente se posicionar melhor, vamos sempre comparar com as extremidades, que o esporte e a brincadeira, tá bom? Primeiro princípio, ambiente do jogo. Qual que é o ambiente do esporte? Vamos ao exemplo do futebol. Basicamente são as linhas do campo. Se você passar da linha lateral, ponto final, você perdeu a bola. É algo extremamente restritivo. Agora, qual que é o ambiente da brincadeira? Basicamente não existe. A criança vai estar do seu lado brincando, aí do nada ela vai sair e vai estar fazendo uma coisa completamente diferente. Mas então, qual que seria o intermediário disso? Como construir um ambiente do jogo? O ambiente do jogo basicamente
constitui você criar o ambiente junto com seus alunos, com as suas alunas, para elas se sentirem parte daquilo, imergirem aquilo e elas entenderem qual que é o ambiente do jogo. Meu Deus, Kaique, como assim? Você lembra que eu falei lá no começo da aula que as crianças da cidade utilizam muito o imaginário? Então usa isso ao seu favor. Por exemplo, você quer fazer uma atividade com um espaço um pouco mais reduzido. Então pega alguns colchões e constrói uma casa com as crianças e faz elas ficarem ali perto de você. E muitas vezes não precisa de nada físico. Poxa, constrói uma floresta imaginária e faz as crianças entenderem até onde elas podem ir. Mas você entende que isso não é livre como uma brincadeira e nem é restrito quanto um esporte? A grande magia de você construir um ambiente do jogo com as crianças é que elas vão ficar tão imergidas naquilo que elas mesmas vão se policiar para não sair do ambiente do jogo. Se você construir uma casa, você vai ver, elas vão começar a falar que não pode sair daquela casa. Se você construir uma floresta, você vai ver que elas vão falar que não pode ir ali naquele lado da floresta porque tem um lago, porque tem uma lava. Cara, é incrível como elas vão se imergir naquele ambiente e sua aula vai ficar muito mais fácil. Segundo princípio, regras do jogo. Brincadeira, não tem regra. Esporte, regras restritivas. E o jogo possui regras, porém são mutáveis. Uma coisa muito clara, principalmente nessa idade, você não pode deixar uma aula sem regras, senão vai virar uma bagunça gigantesca e você vai perder o controle da aula. Mas isso não significa que você precisa ter regras e não modificá-las do começo ao fim das aulas. Nesse caso, as regras não são limitadoras, mas sim potencializadoras do seu ensino. Como assim? Imagina que você está brincando, no caso, jogando com as crianças de imitar um coelhinho. Você coloca vários bambolês no chão e ela precisa imitar um coelho. Como que um coelho pula? Com os dois pés, certo? Aí, do nada, no meio do jogo, uma das crianças começa a pular de um pé só. E aí todas as outras crianças começam a pular também. Se você estivesse num esporte, por exemplo, você teria que parar aquilo ali com a sua regra rígida e ensinar as crianças a pular com os dois pés. Mas poxa, o que aquela criança está fazendo é incrível, é muito mais difícil do que você pediu. Ali nasceu uma linda potencialidade de você explorar. Então explore aquilo, comece a modificar as regras do jogo, entendeu? Principalmente com crianças dessa idade, vão nascer coisas incríveis todos os dias. Se você aprender a observar a aula, você tem ideias infinitas para potencializar o ensino-aprendizagem delas. Mas lembre, tome cuidado para o jogo não virar uma brincadeira completamente sem regras. As regras são para potencializar e não para estragar o jogo, tá bom? Se começa a fugir muito do que você pediu, você precisa retomar as regras. Terceiro princípio, tempo do jogo. Esporte, tem um tempo limitado. Futebol, 2 tempos de 45, acabou, acabou. Brincadeira, não tem tempo, é até a criança enjoar. Agora no jogo, você que manda e você que aproveita o jogo. Esse é o princípio mais fácil de entender. Vamos dar um exemplo. Digamos que você planejou uma aula de 45 minutos com 3 atividades, ou seja, 15 minutos cada atividade. Aí você começou a primeira atividade, viu que não está dando tão certo o jogo, você fez algumas alterações à regra e mesmo assim o jogo não anda. E isso vai acontecer no nosso dia a dia. Mas poxa, para que você vai continuar insistindo por 15 minutos até o jogo dar errado, só porque você precisa continuar com aquele tempo? Não! Para o jogo e parte para outra. Aí você começou a segunda atividade e aquela atividade deu muito certo, aquele jogo tá rolando, as crianças estão imergidas nela. Só que aí, poxa, passou 15 minutos e você para o jogo no meio do nada. Por que você fez isso? Aproveita, potencializa aquele jogo. Mas Kaique, eu preciso fazer as 3 atividades porque tá no meu cronograma. Tudo bem, eu entendo. A única coisa que eu quero dizer aqui é que você que manda na regra do jogo. Então seja um pouco mais flexível. E dentro do tempo do jogo, você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Quem está jogando tem um tempo diferente das pessoas que estão olhando de fora. É aquela coisa, quando a atividade está bacana, o tempo passa mais rápido. Isso realmente acontece por causa da imersão do jogo, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então muitas vezes se atente em sair do jogo para conseguir observar e aí de fato conseguir controlar o tempo real, tá bom? E tudo isso funciona por causa de uma coisa chamada estado de jogo. O estado de jogo também é uma parada extremamente complicada e complexa de explicar, mas eu vou fazer você entender.
Quando você estrutura uma aula e estrutura os jogos, aplica todos os princípios e mais algumas coisinhas que eu vou falar aqui pra frente, seus alunos vão se imergir tanto aquele jogo que eles vão esquecer que aquilo é uma aula, que eles vão esquecer do tempo, que eles vão esquecer do espaço. Eles vão estar tão dentro do jogo que eles vão esquecer do redor. É aquela parada que eu já falei, quando alguma aula tá tão gostosa, quando alguma atividade tá tão bacana, você esquece do seu redor. Isso acontece porque você entrou no estado de jogo, os seus alunos e suas alunas entraram no estado de jogo. E quando você consegue imergir esses alunos, essas crianças no estado de jogo do começo ao fim da aula, pode ter certeza que sua aula vai ser um baita de um sucesso. Não existe nada quantitativo para medir o estado de jogo, pelo menos não por enquanto. Mas a gente precisa se atentar com dois polos, dois extremos do estado de jogo. E esses polos são o êxtase e a frivolidade. Você não pode deixar o seu aluno chegar nesses dois polos. Êxtase é quando um aluno seu fica tão irritado, tão fissurado em vencer um jogo, tão fissurado em chegar e alcançar o objetivo do jogo, que ele começa a quebrar as regras do jogo, começa a quebrar o ambiente do jogo, começa a quebrar a harmonia que deveria existir ali no estado de jogo, simplesmente para alcançar os objetivos que você propôs. Isso não pode acontecer, senão ele sai do estado de jogo e acaba com o jogo dele e das outras pessoas, inclusive. E a frivolidade é quando o aluno perde completamente o interesse do jogo. Isso normalmente se dá quando o jogo está muito fácil, ou seja, para ele não tem nenhum estímulo em tentar fazer aquilo, ou quando está extremamente difícil, que ele sabe que mesmo tentando ele nunca vai alcançar. Então ele simplesmente desliga do jogo e não liga para o que está acontecendo. Você não pode deixar ele chegar nisso também. E por que o tempo todo eu tô falando que você não pode, você não deve, você tem que fazer e etc? É porque você é a pessoa que a gente chama de senhor do jogo. Você é que manda na parada toda. E como você faz isso? Alterando os princípios do jogo, alterando o ambiente, as regras e o tempo quando for necessário para deixar os seus alunos imergidos e no estado de jogo. Lembre, você não é um jogador, você tem que estar observando do lado de fora e alterando tudo isso para o jogo criar a harmonia que ele deve ter. Por exemplo, você está fazendo um jogo e o ambiente está muito grande, você deve reduzir. De repente uma regra está inadequada para aquele momento, modifique ela. Você está vendo que o tempo está longe do que você queria, modifique o tempo. Você sempre precisa trabalhar com essas três variáveis para deixar o seu aluno imergido e dentro do estado de jogo. E assim, utilizar o jogo é uma potencialidade pedagógica com qualquer pessoa, inclusive com adultos. Mas utilizar o jogo para crianças de 3 a 6 anos é simplesmente espetacular. Simplesmente porque nessa idade a criança começa a dominar e construir a linguagem, os símbolos de comunicação. Mas tudo isso através do seu imaginário. Isso porque as crianças nessa idade são muito egocêntricas. Você já ouviu aquela frase que parece que cada criança vive no seu mundinho? É porque isso é verdade, elas realmente vivem. Então cada criança começa a construir a sua comunicação através de simbologia e imaginação. Isso significa que de nada adianta você falar para uma criança: faz uma cambalhota, carpa, faz um salto afastado. Isso não faz parte da linguagem dela, porque não existe nenhuma imagem dentro da cabeça dela do que significa esses movimentos. Então, basicamente, ela não vai conseguir fazer o que você está pedindo. A partir disso, você tem duas opções. A primeira delas, que eu julgo extremamente cansativo e chato, tanto para você quanto para as crianças, que é você fazer literalmente tudo o que você pedir para elas poderem visualizar e tentar imitar. Ou a segunda, que é a que eu prefiro e a que eu faço, que é você tentar criar situações em que as crianças conseguem pegar uma imagem que elas têm e executar o movimento. Por exemplo, um salto afastado parece com o quê? Com uma estrela? Uma cambalhota parece com o quê? Com um tatu, com um pneu? Então é você começar a buscar esses símbolos que a criança já tem na cabeça para ela tentar executar os movimentos. Brincar de faz de conta, de comidinha, imitar profissões faz parte do aprendizado dessa idade. Então não exclua essa parte. Aproveite isso, explore isso, potencialize isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, que a gente como artista educador não está ali para brincar. A gente tem que ter um caráter educativo e ensinar aquelas crianças as atividades circenses.
Então, por isso que lá no começo da aula eu já citei todos os princípios dos jogos, inclusive algumas características do crescimento e desenvolvimento das crianças da cidade. Então basta você linkar essas duas coisas, você percebe? Só que, claro, eu citei situações muito pequenas da aula, como fazer uma cambalhota, um salto afastado. Nessa idade, principalmente, você não vai conseguir fazer 1 hora disso. Diferente com crianças mais velhas, ou adolescentes, ou adultos, que você de repente pode criar filas e fazer pistas de acrobacias ou passagens pelo trapézio. Com crianças de 3 a 6 anos, com menos de 15 minutos de fila, elas já estão completamente dispersas e querendo mudar de brincadeira. E é por isso que eu trouxe alguns exemplos de jogos que eu utilizo nas minhas aulas, muito inclusive, e que trazem benefícios gigantes no ensino e aprendizagem dessas crianças e na minha organização de aula como professor. Eu trouxe aqui várias opções, porque pode ser que alguns materiais que são necessários para esses jogos não tenha no espaço que você trabalhe. Eu até trouxe algumas opções de você modificar isso, mas se mesmo assim não rolar, fique super de boa. Porque eu vou ensinar lá no final dessa aula como você pode montar seus próprios jogos. Inclusive aqui embaixo tem um link para você baixar um material com 30 jogos para você aplicar com crianças de 3 a 6 anos. Primeiro jogo, imitar animais. É um dos jogos favoritos. Eu faço pelo menos uma vez por mês aí nas minhas aulas, no meu cronograma, porque é um jogo muito rico para você utilizar com as crianças dessa idade. Basicamente porque animais nessa idade têm uma simbologia muito forte. Então você consegue explorar muita coisa necessária nessa idade com os animais. Você vai conseguir pular, correr, engatinhar, girar, fazer muita coisa simplesmente com os animais. Como é esse jogo? Basicamente você precisa criar um ambiente do jogo. Normalmente eu crio um ambiente com imaginário mesmo, crio uma floresta rodeado por um lago, rodeado por uma lava, onde as crianças não podem passar. E eu vou gritando alguns animais. Então eu grito jacaré. As crianças precisam imitar o jacaré. Então como que um jacaré anda? Ele se rasteja no chão. Aí eu grito tatu. O que um tatu faz? Ele rola. As crianças aprendem a dar cambalhota. Macaco. Como que o macaco anda? O macaco anda com 2 mãos no chão e começa a dar uns pulos com os pés. O que isso lembra? Uma estrela. Dá pra fazer muita coisa com esse jogo. Você pode até mesmo inserir alguns materiais se for necessário. E cara, é bizarro o quanto esse jogo rende. Porque as crianças gostam muito de animais nessa idade. Existem muitos desenhos de animais, existem muitos livros de animais. Então é algo que às vezes elas sabem até mais que a gente sobre animais. Então explore esse jogo. E não precisa de nenhum material. Lógico, é bacana a gente fazer de repente numa grama, a gente fazer nos tatames, em colchões, para se a criança for se ajoelhar, pular e etc, tá segura. Mas é um jogo que você não precisa de absolutamente nada, só de imaginação. Eu uso ele muito. Segundo jogo, equilíbrio na floresta. Uma das atividades circenses que eu mais gosto de trabalhar com as crianças da cidade é equilibrismo, porque a gente trabalha ali a coordenação motora bruta e às vezes até afina com essas crianças. É uma parada extremamente simples também. Você cria um ambiente, eu sempre gosto de trabalhar com as florestas, porque as crianças gostam disso, mas você pode criar o que você quiser. E aí você vai colocando obstáculos para elas se equilibrarem. Isso aqui eu normalmente monto um circuito fechado, onde a criança começa num ponto, faz um giro e chega no mesmo ponto. Porque você percebe que eu fechei o ambiente, então dificilmente ela vai sair correndo e se dispersar com outra coisa. Use e abusa com o que você tiver aí no seu espaço. Eu uso bola, uso blocos de alongamento para as crianças andarem em cima das pedras. Eu utilizo o trapézio para as crianças se equilibrarem igual um bicho preguiça. Eu utilizo a trave, eu utilizo muita coisa. É algo extremamente simples e que você pode usar tudo que você tiver no espaço que você está trabalhando. E uma coisa bacana, você pode de repente colocar uma consequência ali caso a criança caia do equilíbrio, como tem um urso e o urso vai acordar. Você pode brincar com o som, você dá aula com música, então coloca a música alto para as crianças irem andando e depois fala que a floresta está dormindo. Então você abaixa o som e a criança precisa fazer tudo com muito silêncio e com muita calma. Você percebe que eu estou dando alguns exemplos de regra de jogo que você pode alterar e mudar completamente a cara do jogo, enriquecer o jogo. É esse aqui o potencial do jogo. As crianças vão imergir completamente nele.
E você vai estar ensinando equilibrismo, isso é muito importante. Terceiro jogo, Casa Suja. É um jogo que eu gosto, que estimula o malabares. Uma coisa que é muito importante é você entender onde as crianças podem chegar. Crianças dessa idade normalmente têm muita dificuldade com a coordenação motora fina, que é o que o malabares proporciona. Então, dificilmente você vai conseguir ensinar uma criança a jogar uma bolinha para cima e recepcionar, jogar duas e recepcionar e começar a fazer o jogo de malabares com 3 bolinhas. Eu, pelo menos, dou aula há 5 anos, nunca tive uma criança de 3 a 6 anos que fez isso. No máximo, 2 bolinhas, mas é muito raro. Então, o que você precisa estimular nessa idade? As crianças a arremessarem. Faz ela arremessar de tudo que é jeito, tudo que é material. E a Casa Suja é um dos melhores jogos para fazer isso. O que é isso? Eu basicamente construo uma casa com as crianças com os colchões, e não é que eu faço uma engenharia bruta, eu só pego os colchões e coloco de pé, criando uma barreira física para elas. E aí a gente pega as bolinhas de malabares, que eu falo que são as sujeiras da casa, e jogo dentro da casa. E eu falo para elas que a gente precisa limpar a casa. Então, elas vão jogar mais de 30 bolinhas para fora da casa de tudo que é forma. E elas vão se divertir muito. Muito diferente do que se eu pegar e falar, faz uma fila, pegue uma bolinha e arremesse para frente. Você percebe que ela está se estimulando muito mais, se divertindo e aprendendo muito mais do que fazer uma fila. É isso que eu quero que você entenda com o jogo. Casa Suja é um dos jogos favoritos. E, tem como fazer muitas alterações. Arremessa de mais longe, coloca mais barreiras, mais alto, mais baixo, bolas de peso diferentes, materiais diferentes. É uma parada que estimula muito elas e desenvolve demais elas. Quarto jogo, jogo dos tules. Também é um jogo para estimular o malabares. Tules são aqueles paninhos, de repente você nunca teve contato no espaço que você tem, não tenha isso, mas você pode substituir por sacolas plásticas. Quando você joga uma sacola plástica para cima, ela demora para cair. E aí que entra a magia, você pode criar diversos e diversos desafios para as crianças te imitarem. E aí, inclusive, nesse jogo eu gosto de fazer até elas criarem os próprios desafios delas. Aí é uma loucura, vai rolar um monte de coisa. Mas é simples, joga um tule pra cima, bate uma palma, joga um tule pra cima, dá uma rodadinha, joga um tule pra cima, troca de amigo, joga um tule pra cima, grita. Tem muita coisa que você pode fazer e explodir a cabeça de criatividade. É um jogo muito simples e que prende muito elas. Quinto jogo, bicho preguiça. Uma parada que é muito importante na cidade é desenvolver a força. Então, que tal a gente desenvolver a força com bicho preguiça? O que acontece? Quando a gente vai para os aéreos com essas crianças, seja trapézio, lira, tecido, que são os 3 principais normalmente, não é tão legal para elas porque é algo difícil de ensinar movimentos, é algo difícil de desenvolver a força. É muito difícil, às vezes, as crianças superarem o medo de subir em alturas. Então o que você faz? Um jogo. Como que é um bicho preguiça? É uma referência que elas têm, é uma simbologia que elas já têm. Bicho preguiça se pendura nas coisas. Então vamos brincar de bicho preguiça. Coloca elas penduradas no tecido, coloca elas penduradas no trapézio e manda elas segurarem forte igual um bicho preguiça. Você vai ver como as crianças seguram. E eu tô dando um exemplo aqui do bicho preguiça porque é o que eu mais faço, que é o que elas mais gostam, as crianças que eu trabalho hoje em dia. Mas, usa e abusa disso. Imita o macaco, imita o gorila, imita, o leão subindo na árvore. Imita o que você quiser, imita o morcego de ponta cabeça. Utilize simbologias até mesmo dentro dos aéreos, tá bom? Depois desses 7 exemplos, que são exemplos que eu uso constantemente nas minhas aulas, acho que você já entendeu algumas similaridades dos jogos. Mas agora eu quero te ensinar a construir o seu próprio jogo. Afinal, nem sempre você vai ter todos os materiais que eu tenho. Os alunos são completamente diferentes, então você precisa entender aí as suas necessidades, o que você tem de material e etc. Então, primeiro passo para você construir um jogo é ter um objetivo claro. Lembra, a gente não está brincando. Então, a gente tem que fazer coisas, atividades com caráter educativo. E para ter um caráter educativo, você precisa ter algum objetivo. O seu objetivo não precisa ser algo extremamente complexo, pode ser algo simples. Por exemplo, meu objetivo da Casa Suja é ensinar as crianças a iniciar no malabares. Qual que é a primeira etapa do malabares? Arremessar. Então eu estimulo elas a arremessarem. Mas se eu não tivesse esse objetivo claro na minha cabeça,
talvez o jogo tomaria completamente outra cara. O jogo dos animais. Eu sempre, quando vou começar o jogo, eu tenho meus objetivos claros. Tem dias que eu quero estimular elas a engatinharem mais, tem dias que eu quero estimular elas a pularem mais, tem dia que eu quero estimular mais acrobacias de frente, de costas, estrelas. Então, meus objetivos são muito bem claros. Então, você primeiro precisa ter objetivos claros. Senão, só vai virar mais uma brincadeira sem caráter educativo e aí a criança pode ir para a recreação, que não faz sentido. Crie um objetivo. O segundo passo é você descrever o jogo através daqueles 3 princípios. Como que vai ser a descrição do ambiente? Como que você vai construir aquele ambiente? Vai ser algo físico ou vai ser algo imaginário? Você vai contar uma história? Aquele ambiente vai ter uma música? Aquele ambiente vai ser silencioso? Você precisa descrever o ambiente, porque senão você vai chegar na sua aula e vai fazer de qualquer jeito e as crianças não vão se imergir. Você precisa descrever as regras do jogo. Inclusive, você pode já descrever algumas possíveis modificações que podem acontecer. Nem sempre a gente está inspirado numa aula e com uma alta imaginação. Então, de repente, se o jogo não está rolando, é legal você ter uma segunda opção para modificar alguma regra e dar uma cara nova, tá? Porque às vezes a gente realmente não está tão focado ali, a gente não está tão bem naquele dia e depender 100% da nossa motivação e da nossa experiência às vezes dá ruim. Então descreva todas as regras possíveis que você consegue pensar naquele jogo. E também descreva o tempo. Você vai fazer uma atividade mais curta, uma atividade mais rápida, até quanto pode se estender, até quanto você vai tentar insistir naquele jogo. Descreva tudo isso, pense nos 3 princípios e descreva, tá? Isso é extremamente importante. Não vai na fé achando que sempre vai dar certo. É importante você estar preparado para as coisas boas e para as coisas ruins. O terceiro passo é simples, é você entender todos os materiais que você vai explorar naquele jogo. Provavelmente através da descrição você já vai estar escrito eles, mas é importante você entender até mesmo algumas modificações de materiais que você pode ter. Por exemplo, no jogo dos tules, vai que de repente no espaço que você trabalha tenha tules, mas naquele dia, sei lá, os tules estão lavando ou não está no espaço por algum motivo. É bacana você saber como você pode substituir aquilo. Então, alguns materiais são necessários você escrever para não ser pego de surpresa. Sempre escreva o material principal e o material que pode ser o material reserva ali. E por fim, o último passo é você dar um nome. É muito legal dar um nome porque conforme você for jogando esses jogos e falando o nome para as crianças, você vai ver a reação delas. Alguns jogos elas não vão gostar, então você já começa a entender se você pode modificar ou não, e alguns jogos elas vão pirar. E é interessante porque isso começa a criar um senso de união entre você e elas, porque elas se sentem mais parte daquilo porque elas já sabem. Voltando tudo aquilo que a gente já conversou, de simbologia, de imaginário, então é muito bacana você construir nomes sim. Bom, espero que você tenha gostado e principalmente entendido tudo que eu falei aqui nessa aula. Eu só quis passar um pouco da minha experiência da faculdade, mais de 4 anos estudando sobre jogo, e da minha aplicação prática há mais de 5 anos aplicando essa metodologia do jogo para crianças de 3 a 6 anos. Dá super certo comigo e eu espero que eu consiga te ajudar de fato, tá? Eu só quero dizer que eu estou completamente aberto a qualquer dúvida que vocês tiverem e eu quero ajudar vocês. E lembre, aqui embaixo na descrição dessa aula vai ter um PDF com 30 jogos que eu utilizo ou já utilizei nas minhas aulas com as descrições passo a passo. Objetivo, descrição, materiais e o nome que eu utilizo para esses jogos. Pode usar eles, modifique à vontade, usa suas próprias regras e aí me conta aqui se tá rolando. E para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria e o PROAC por ajudar a realização desse projeto aqui. Eu queria agradecer mais uma vez e obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, turma!